Olá, seres vivos! Em meio a épocas mais antigas dos videogames, mais especificamente a partir dos anos 2000, houveram muitos títulos icônicos que se sobressaíram entre os outros e se tornaram verdadeiros clássicos. Inclusive, a maior parte dos jogos que marcaram a infância de muitos hoje se originaram precisamente durante esse período. E um que pelo menos pra mim me marcou bastante quando era criança foi o clássico The Sims. Principalmente a segunda entrada da franquia, que junto do 3, são provavelmente os mais nostálgicos entre a maioria das pessoas. E sabendo que o universo de The Sims é bem curioso, ostentando também de muitas lendas, teorias e mistérios acerca de seus jogos, eu decidi trazer um iceberg cobrindo alguns desses temas. E de fato, existe mais coisa bizarra sobre esse jogo do que pode parecer. Antes eu quero dizer que para montar esse iceberg eu tive como base outros que encontrei pela internet e construí ele a partir dos temas que eu achei mais interessante. E bem, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Emoções. As emoções em The Sims se tornaram um dos traços mais notáveis da franquia, substituindo as anteriores barras de humor provenientes dos primeiros jogos. Existem 18 emoções ao todo, e eu acredito que não é necessário se aprofundar muito nelas, até porque a maioria já está bem familiarizada, por exemplo, em emoções como feliz, brincalhão, tenso ou envergonhado. As emoções se originam a partir de fatores internos e até mesmo de atividades do próprio Sim, que geram modificadores de humor relacionados à emoção em questão. Mas também podem ser implementadas artificialmente com objetos que fornecem modificadores de humor para o Sim que estiver perto. Curiosamente, existe uma emoção no jogo que eu nem tinha a menor ideia que existia, que é a emoção chamada Possuído. E ela acontece caso um Sim entre em contato com esporos de uma planta chamada Planta-Mãe. E pelo menos pra mim é uma emoção bem bizarra. Inzoi. Inzoi, eu acho que é assim que se fala, é um jogo conceituado no mesmo estilo de The Sims que está em desenvolvimento por parte de uma empresa sul-coreana chamada Krafton, que está com previsão de lançamento ainda para o ano de 2025. Ele tem chamado muita atenção entre internautas por ser um tipo de The Sims ultra realístico, coisa que muita gente, como eu aliás, era muito curioso para ver na série original algum dia. Ele vem sendo uma grande promessa e é devido a isso que muitos apontam que Inzoi será o jogo que irá desbancar definitivamente a série de The Sims. Mas, para falar a verdade, isso não é algo tão difícil, levando em conta o rumo decadente da série nos últimos anos. Plum Bob. O Plum Bob é o nome dado ao icônico cristal que compõe a logo de The Sims. É interessante observar que desde o lançamento do primeiro jogo, o Plum Bob passou por várias alterações em seu design, o que é fácil de se observar quando olhamos, por exemplo, para o design do primeiro jogo, que possuía muito mais arestas do que os outros. Ou no 3, por exemplo, onde ele era voltado para um modelo muito mais próximo a de um cristal mesmo, enfatizando bastante uma estética proveniente do Fruitigaero, que com certeza foi uma das estéticas mais marcantes da internet. Rebranding. Bem, resumidamente, em 2019, The Sims 4 passou por um rebranding que mudou a arte original do jogo. A mudança ficou marcada por alterações de cores, ícones e interface no geral. A tela inicial do jogo, por exemplo, foi uma das grandes mudanças. E da mesma forma, o loading screen do jogo também mudou. Eu sinceramente gostava muito da arte antiga do jogo, e pelo menos pra mim me desapontou bastante essa mudança. Não por ser ruim, mas talvez por eu já estar bastante acostumado com a antiga. E infelizmente isso agora é apenas fonte de nostalgia. Sims podem morrer de emoções. Muitos não sabem, mas de fato, um Sim pode acabar morrendo se receber uma carga muito alta relacionada a uma emoção. Isso acontece com as emoções de brincalhão, envergonhado e furioso. Se o Sim estiver com mais de 15 modificadores relacionados à emoção de brincalhão, ele se tornará histérico. E nesse estado, caso continue exercendo atividades relacionadas a esse humor, ele pode morrer de histeria. Em outro caso, se o Sim estiver com mais de 8 modificadores relacionados à vergonha,
ele se tornará mortificado. E se continuar recebendo modificadores, ele pode literalmente acabar morrendo de vergonha. E com um Mordi furioso, isso acontece caso o Sim em questão receba mais de 7 modificadores de raiva, o que resultará no Sim ficando enfurecido. E nesse estado, continuar com isso fará com que o Sim simplesmente morra de um ataque cardíaco. Sim, é isso mesmo. E eu sinceramente não duvido que após saber disso, alguém esteja abrindo o jogo nesse exato momento para tentar matar algum Sim de emoção. The Sims 4 vale mais que um PS5. Isso se refere ao trágico fato de que caso você queira obter o jogo The Sims 4 completo com todas as expansões, DLCs e etc., o valor ao qual você precisaria pagar por isso equivale a literalmente um PS5. E talvez até sobraria um pouco de dinheiro. Sendo que, com tudo isso que eu falei, até o momento desse vídeo, o valor do jogo chegaria a inacreditáveis R$ 5.283. Pois é. Mesmo se tratando de uma franquia renomada, com milhares de fãs ao redor do mundo, pelo menos pra mim é inconcebível que uma pessoa em sã consciência se dê o trabalho de gastar toda essa quantia em dinheiro apenas pra jogar The Sims. Mas existe louco pra tudo, né? Life by You. Esse é o nome de outro jogo também baseado no conceito de The Sims, que era planejado para ser um rival da série, mas que acabou sendo cancelado logo em junho do ano passado. O jogo estava sendo desenvolvido pela Paradox Interactive, e segundo a própria empresa, o projeto teria sido cancelado porque o andamento do jogo não indicava que ele teria um resultado que fosse satisfatório. E tal como o jogo, a Paradox Tectonic, estúdio responsável pelo desenvolvimento de Life by You, também acabou sendo fechado posteriormente. A produção do game contava com a liderança de Rob Humble, e por isso ele prometia bastante, uma vez que Rob era um veterano de jogos de simulação e que também havia trabalhado anteriormente nos jogos The Sims 2 e The Sims 3. Entretanto, o estúdio contava apenas com 24 funcionários trabalhando nele, o que tornava algo no mínimo desafiador produzir um jogo que pudesse rivalizar com uma franquia de vários anos e que é mantida por vários funcionários. Infelizmente, esse é um projeto que nunca teremos a oportunidade de conhecer. Project Rene. Project Rene, ou The Sims Project Rene, é o nome do que anteriormente se especulava ser o então The Sims 5. Ele foi parcialmente anunciado em 2022 e é ambientado no mesmo universo de The Sims, mas apesar disso ele não será uma sequência de The Sims, pois segundo a EA o quinto jogo da franquia não está em desenvolvimento. O nome Project Rene não é um nome oficial e o jogo ainda nem tem uma data exata de lançamento, mas sabe-se que ele será gratuito e contará com um multiplayer inspirado em Animal Crossing e Among Us. Porém, ele tem desapontado bastante a comunidade, pela aparente inserção de microtransações no jogo, mas principalmente após o vazamento de alguns screenshots do projeto que chamou a atenção de internautas por conta do estilo de arte adotado para o jogo, que entre outras coisas evidenciou uma alteração gráfica diferente do que era antes. Inclusive com muitos apontando que devido a essas mudanças o projeto original possa até mesmo ter sido descartado e substituído. Apesar disso, só o tempo dirá se esse jogo terá um resultado satisfatório. Simsville. Simsville é o nome de um antigo projeto cancelado da Maxis que tinha um conceito voltado entre uma mistura de The Sims e SimCity. O jogo foi anunciado antes mesmo do ano 2000, e nele o jogador assumiria o controle de uma multidão de casas de um bairro de uma forma bem semelhante de The Sims. E o cancelamento do jogo se teve pelo fato de que a Maxis decidiu direcionar todos os seus esforços para projetos de The Sims. E apesar de ter sido cancelado, muitos elementos de Simsville foram posteriormente reaproveitados em jogos posteriores de The Sims e SimCity. Bugs bizarros. Uma coisa muito comum nos jogos da franquia de The Sims e que se tornaram até mesmo um tipo de meme entre a comunidade são os inúmeros bugs que podem ser observados neles em várias ocasiões diferentes. E o motivo de The Sims ser um jogo com muitos desses bugs característicos é resultado do mesmo ser carregado de muitos elementos, e principalmente onde o jogo oferece muitas opções de personalização ao jogador é onde isso mais acontece. Por conta disso que durante os anos os jogadores puderam presenciar os bugs mais horríveis e tenebrosos de todos os tempos, e em alguns casos até mesmo assustadores, e que querendo ou não acabam sendo inevitavelmente engraçados em alguns casos. Contato visual.
Embora não seja algo tão explícito, em alguns momentos do jogo é sugerido que os Sims de fato tenham consciência de que estão sendo controlados. Isso é notável em alguns momentos quando, por exemplo, eles aleatoriamente olham fixamente para a câmera encarando o jogador sem nenhum motivo. Sinceramente é um detalhe um tanto desconfortável de se observar quando você está jogando, e eu pelo menos fiquei bastante assustado quando isso aconteceu comigo da primeira vez. The Sims tem uma história. Por mais que não pareça, principalmente por ser baseado no conceito de sandbox, de fato The Sims tem uma história. Ela não é contada de uma forma linear e também não é envolta no jogo em si, mas sim nos personagens e nas famílias oriundas de seu universo. Só que é um pouco difícil de entender a história de cada um porque a linha do tempo do jogo é muito confusa. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas caso tenha interesse, eu vou deixar um link de um vídeo do canal Strike Player, onde ele explica a cronologia do jogo de uma forma linear. The Sims 4 é uma linha do tempo alternativa. E ainda falando sobre cronologia, alguns jogos da franquia de The Sims são ambientados em linhas do tempo que não são canônicas, como é o caso de The Sims 4. Isso é observado com algumas diferenças de jogos que são canônicos, como o segundo e terceiro jogo. Por exemplo, Nina e Dina Caliente, que originalmente são irmãs, aqui cada uma tem uma mãe diferente. Além disso, aqui Lara Goff ainda vive com Mortimer e nunca foi abduzida. Sem contar que muitos dos personagens clássicos da franquia de The Sims nem mesmo aparecem em The Sims 4. Social Bunny. Social Bunny é uma entidade bem bizarra de The Sims 2 que aparece sempre que um Sim está com sua necessidade social muito baixa e só pode ser observado pelo Sim em questão. E a presença dele serve justamente para que o Sim tenha uma forma de realizar interações sociais. O que chama atenção nesse personagem é justamente sua aparência estranha, com o olho faltando e uma sujeira evidente na fantasia. Se é que é uma fantasia na verdade. E por conta de toda sua bizarrice, muitos associam o Social Bunny como um tipo de referência ao coelho de Donnie Darko. Mas a comunidade o aponta como sendo mais provável uma referência a um filme chamado Harvey, de 1950, onde nele o personagem do filme é acompanhado por um coelho chamado Harvey, que apenas ele pode ver e interagir socialmente. Mas eu pelo menos não posso deixar de lembrar de outra coisa a não ser no Rob, o coelho de Silent Hill, quando vejo esse personagem. Olive Specter. Esse é o nome de uma personagem que teve sua primeira aparição em The Sims 2, e ela é uma personagem que sempre esteve envolta em muitas teorias, como talvez a principal delas sendo a de que ela é na verdade uma serial killer. A razão por trás disso é que durante sua vida, Olive passou por 3 casamentos nos quais todos eles e seus maridos morreram, e em um caso específico ela foi deixada no altar por um homem chamado Erdemis, que mesmo não tendo casado com ela acabou misteriosamente morrendo posteriormente. Pelo fato de ter indiretamente se associado com a morte de vários homens que morreram de forma misteriosa, foi então levantada a teoria de que Olive Specter seja na verdade uma serial killer, sendo a real responsável pela morte desses homens. Mas a veracidade quanto a isso é questionável. Outra coisa bizarra sobre essa personagem é o seu estranho relacionamento com a morte, ou melhor dizendo, com a entidade da morte. Como todos sabem, a morte é um personagem no universo de The Sims, e Olive Specter é uma personagem principalmente associada com assuntos sobrenaturais, como a própria casa onde ela vive ou até mesmo seu nome, que é Specter, que seria traduzido para espectro. E o filho dela inclusive, chamado Nervoso Cobaia, é teorizado como sendo filho do ceifador com Olive. Essa teoria se liga com as mortes dos maridos de Olive, dizendo que ela teria conhecido o ceifador a partir da morte do primeiro marido, e a partir daí desenvolvendo um tipo de relacionamento com ele, e talvez até matando os outros para continuar tendo contato com ele. Aliás, o nome Olive Specter também funciona como um tipo de trocadilho para I Love Specter, ou Eu Amo Fantasmas. De fato, essa é uma personagem bem esquisita. Simslish. Simslish é o nome do idioma falado entre todos os Sims do jogo e também em todos os outros jogos desse universo, como em SimCity, por exemplo. O Simslish é uma linguagem que foi desenvolvida pelo designer de jogos Will Wright durante o desenvolvimento de Simcopter em 1996, e é uma linguagem que não possui um dicionário oficial. Wright queria evitar uma linguagem ligada ao mundo real, pois acreditava que os jogadores achariam repetitivo demais. Inicialmente ele cogitou o uso do idioma Navarro, uma língua falada por nativos americanos. Porém, essa ideia foi descartada pela dificuldade em achar dubladores que falassem esse idioma.
Então ele decidiu simplesmente criar uma linguagem própria que não tinha sentido, fazendo com que o significado fosse deixado à imaginação do jogador. Apesar disso, existem alguns momentos do jogo onde você pode escutar os Sims falando algumas palavras e até mesmo frases relacionadas a idiomas do mundo real, como alguns exemplos sendo "That's much cool", que seria "Isso é muito legal", ou "Come on", traduzido para "vamos", ou até mesmo "Bonjour", que é uma frase mais rara, mas é dita em alguns momentos. Tragic Clown. Tragic Clown é o nome de uma personalidade mística oriunda do primeiro e quarto jogo, que no geral possui características muito semelhantes à do anteriormente mencionado Social Bunny. Ele irá aparecer para um Sim que estiver deprimido e que possuir uma pintura dele. Porém, ao contrário do Social Bunny, as tentativas do Tragic Clown em animar o Sim são sempre fracassadas. Além de que quando ele aparece é sempre bem difícil de removê-lo. Por isso o nome Tragic Clown. Aparentemente a existência de palhaços em The Sims é tido como um tipo de ameaça, ou até mesmo uma praga, tendo em vista que existe um serviço especializado de caçadores de palhaços que podem ser contratados para remover esses personagens. Por algum motivo estranho, em The Sims 3, o Tragic Clown é tido como um personagem morto e enterrado no cemitério Pleasant Rest, tido em sua lápide que ele morreu após ter se afogado. A existência do Tragic Clown em The Sims é uma provável referência a palhaços provenientes da cultura pop, como Ronald McDonald, Pennywise, entre outros. Mas devido à característica melancolia que é perceptível no palhaço, é mais provável que o conceito dele seja baseado no paradoxo do palhaço triste, sendo uma associação contraditória entre comédia e transtornos mentais. Esse paradoxo é bem conhecido e inclusive foi retratado em uma pintura de um artista chamado Standig no ano de 1862. Mas devido ao fato de ser um tipo de praga que é caçado pelo governo do jogo com agentes dedicados a isso, eu não pude deixar de pensar que isso também possa ser uma referência ao filme bizarro de 1988 chamado Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E sim, o nome do filme é exatamente esse. E se você parar pra olhar, até que é uma coisa que faz algum sentido, embora provavelmente eu tenha sido a única pessoa no planeta a se lembrar desse filme. The Sims 2 DS. Esse é o nome dado à versão de Nintendo DS do segundo jogo da franquia de The Sims, lançado em 2005. O jogo tem uma narrativa particular que se difere dos outros jogos, se passando na misteriosa cidade de Strange Town. A cidade é baseada na enigmática Área 51, e por conta disso o jogo é lotado de referências e temas associados com alienígenas. O jogo é lembrado pelos fãs como sendo um dos jogos mais diferentes e bizarros da franquia de The Sims devido ao toque misterioso envolto na trama do game. Isso reflete tanto na gameplay, com personagens e missões estranhas, como também na própria soundtrack do jogo, que aliás é particularmente muito boa. Uma das coisas mais diferentes e notáveis desse jogo é que o tempo nele acontece de acordo com a vida real, ou seja, o horário no seu console será o mesmo dentro do jogo e fluirá na mesma medida. Se são, por exemplo, 10 horas no console, são 10 horas dentro do jogo. Muito por conta disso que alguns eventos nele podem levar literalmente dias para acontecer, o que é uma coisa no mínimo diferente. Não é segredo para ninguém que desde os primórdios da franquia de The Sims, o jogo permite ao jogador que seus Sims tenham relacionamentos íntimos com membros de sua própria família. No segundo jogo, isso só é possível caso seu irmão seja adotado, mas no geral é uma prática possível na maioria dos jogos. E mesmo que seja algo que já está a par do conhecimento dos jogadores, é inegavelmente bem bizarro saber que isso é permitido em The Sims. Riverside. Riverside é o nome de uma vizinhança que era originalmente planejada para estar em The Sims 2, mas ao fim acabou sendo removida após algumas mudanças no jogo. A maior parte das informações dessa vizinhança vem de materiais promocionais, como os trailers por exemplo. E embora não se tenha certeza de quais famílias habitariam Riverside, é possível que elas sejam as mesmas apresentadas nos trailers. Strangerville. Strangerville é o nome de uma das cidades do universo de The Sims que chama atenção por conta de mistérios atrelados a ela. Tal como Strange Town, Strangerville é uma cidade inspirada em cidades desérticas da Califórnia e obviamente também na Área 51. A cidade possui uma história linear onde os Sims de lá estão sendo infectados por uma doença estranha. Doença essa ocasionada pela planta-mãe que eu havia mencionado antes.
E como eu havia dito anteriormente, o contato com essa planta é o que causa a emoção de possuído, portanto sendo a partir dessa cidade de onde se originou essa emoção. Correndo com tesoura. Esse é o nome de um kit disponível para download em The Sims 2, que quando baixado disponibiliza ao jogador o item tesoura, que é um item totalmente inútil, que serve unicamente para o Sim correr com ela por aí. Mas uma coisa no mínimo curiosa sobre esse item é que, caso o Sim corra por muito tempo com a tesoura, ele pode acabar morrendo por se cortar com ela. E provavelmente isso é apenas uma piada com o fato de que correr enquanto se segura uma tesoura é uma coisa que pode ser bem perigosa. Talvez até como uma lição de moral para jogadores mais jovens. Monstro marinho. Em alguns pacotes de expansão de The Sims 1 e no pacote de expansão The Sims 4 Get Together, é possível encontrar ocasionalmente um monstro marinho vagando por corpos d'água. Em The Sims 1 ele pode ser visto em Downtown, Vacation Island e em um rio em Old Town. E em The Sims 4 ele pode ser encontrado em Winterburg. E na verdade o monstro é uma fêmea, e seu nome é Emily. Não é possível interagir com nenhum deles, e a existência dos monstros, tanto em The Sims 1 quanto The Sims 4, são apenas easter eggs referenciando a famosa lenda do monstro do Lago Ness. Apartamento 1313. Localizado no Distrito da Moda, o apartamento 1313 é um dos 3 apartamentos do 6º andar que podem ser adquiridos no prédio 21 em The Sims 4. Seu valor extremamente acessível é uma das qualidades mais notáveis, entretanto também é uma das mais suspeitas, já que na descrição do apartamento ele é descrito como sendo, entre aspas, um lugar incrivelmente e suspeitamente barato, como se o proprietário não pudesse dá-lo de graça. Quando adquirido, ele começa a chamar a atenção por conta de muitos defeitos que aparecem lá, mas além de tudo, o mais bizarro é a estranha faixa feita no chão da sala de estar do apartamento, marcando um corpo de alguém que morreu ali, e que inclusive não pode ser removido. Isso, junto do preço extremamente acessível do lugar, parece sugerir que o antigo morador daqui tenha colocado o apartamento à venda como uma forma de se livrar das provas de um possível crime cometido ali, muito embora não exista um aprofundamento no jogo com relação a esse episódio em questão. O desaparecimento de Bella Goth. Bella Goth é uma personagem pertencente à misteriosa família Goth, e durante a história de The Sims, Bella passou por alguns acontecimentos em sua vida que marcaram alguns dos maiores mistérios da franquia, como o principal deles sendo seu desaparecimento que ocorreu pouco antes de The Sims 2. Supostamente o desaparecimento de Bella teria ocorrido após ela ter sido abduzida. Contudo, no jogo é dito que antes de seu desaparecimento, Bella teria sido vista escalando o condomínio de Dom Lotário, que se acredita que estava tentando seduzir Bella como já fez antes com outras mulheres. O mais estranho é que, após o desaparecimento de Bella, seu marido, Mortimer Goth, logo em seguida veio se casar com Dina Caliente, o que é algo no mínimo suspeito, tendo em vista que isso parece demonstrar que Mortimer não se importou nem um pouco com o sumiço de Bella. É dito que após sua suposta abdução, Bella teria sido jogada em Strange Town sem memória de sua vida passada e que agora estaria tentando começar uma vida nova na cidade de Little Heaven. Em The Sims 3, que é uma prequel na história de The Sims, Bella já é tida como uma personagem que morreu em Lunar Lakes. E algo que chama a atenção nesse jogo é que o visual estranho dela não se parece nem um pouco com a Bella que conhecemos, tendo uma pele esverdeada com cabelo amarelo, mas parecendo como um tipo de zumbi. E também nesse jogo, uma mensagem na máquina do tempo acrescenta que após a abdução de Bella, ela teria se tornado uma imperatriz dos alienígenas antes de voltar para a Terra, ainda que não explicando o motivo de sua aparência alterada ou até mesmo de como ela morreu. A explicação para a presença de Bella em The Sims 4 se deve justamente porque o jogo se passa em uma linha do tempo alternativa, onde se teoriza que aqui ela não teria morrido porque, ao contrário do que é canônico, ela não teria ido até o apartamento de Dom Lotário naquela noite em que supostamente foi abduzida, algo que por muitos é acreditado como sendo uma intervenção de seu filho Alexander, que teria convencido ela a não ir porque sabia o que iria acontecer e teria usado a máquina do tempo de sua irmã para evitar a morte de Bella. Essa teoria é principalmente reforçada pela existência do livro Assassinato em Pleasantville, que foi escrita por alguém chamado precisamente Alexander Goth, o que só poderia ser possível se ele tivesse voltado no tempo, influenciando assim o futuro do jogo em uma linha do tempo onde Bella não morre. Enfim, o desaparecimento de Bella Goth é provavelmente um dos maiores mistérios da franquia de The Sims e o que não faltam são teorias com relação a isso. Mods estranhos. Uma das coisas mais conhecidas de toda a franquia de The Sims são os variados mods trazidos pela comunidade, que em boa parte das vezes chamam a atenção principalmente pela bizarrice atrelada a eles.
como é o caso do clássico e perturbador mod chamado Baby BBQ, que simplesmente permitia que os sims do jogo conseguissem literalmente churrascar qualquer bebê do jogo, e o pior de tudo, para depois se alimentar deles. Esse é um caso que até que é bem conhecido, mas sabendo da existência de um mod tão estranho como esse, é de se imaginar que existam outros tão bizarros quanto, e até mesmo perturbadores em certo nível, como é por exemplo o caso de Cannibal Mod, que, como é sugerido pelo nome, esse mod permite que seu sim realize práticas canibais, incluindo não apenas se alimentar de outros sims, mas também realizar todo o procedimento, indo desde matar um sim até mesmo preservá-lo em congeladores, bem como um serial killer mesmo. Também existem outros mods igualmente estranhos, como um mod que permite você invocar literalmente o demônio no jogo, e também um mod que permite os bebês do jogo virarem assassinos e matarem todo mundo, como se todos eles fossem possuídos pelo espírito do Chuck. Sem dúvidas, o que não falta em The Sims são mods bizarros. Lolita Goth. E mais uma vez falando da família Goth, Lolita Goth é mais uma personagem que tem sua história envolta em mistérios. Ela é tida como um sim já falecido em The Sims 3, tendo sua lápide localizada no cemitério da família em Sunset Valley. Mas apesar de sua aparente relação com a família Goth, o que chama a atenção nessa personagem é o fato de que o relacionamento dela com a família é completamente desconhecido, sendo que não há nem menções dela em jogos anteriores e ela nem mesmo está presente na árvore genealógica da família Goth. Apesar disso, ela ainda existe como um fantasma que constantemente assombra a família Goth em seu lote em Sunset Valley. E isso apenas levanta dúvidas com relação a quem realmente foi Lolita Goth. A loucura de Tristan Legend. Tristan Legend é um personagem que tem sua aparição apenas em The Sims 2 de DS e de GBA, e logo a partir de sua apresentação ao jogador, fica evidente que o personagem é perturbado de alguma forma ou simplesmente louco, já que quando se procura saber mais do personagem, ele começa a falar coisas desconexas e sem sentido, como por exemplo de que ele afirma já ter pego meteoros com as próprias mãos para curar sua solidão, e que ele gosta de ir para o meio de uma tempestade de areia ou um furacão e permanecer lá para meditar. Além de já ter revelado um segredo sobre ele, dizendo que aos 6 anos de idade ele compôs uma sinfonia em sua cabeça ao escalar o Monte Everest. Sim, é isso mesmo. Tudo isso apenas deixa claro uma evidente insanidade por parte do personagem. Quem é ele? De onde ele veio e por que ele fala tantas coisas sem sentido? Mesmo não tendo resposta para isso, ele é facilmente um dos personagens mais bizarros e estranhos da franquia. Kine Society. A Kine Society é uma obscura organização religiosa residente em Strange Town, e também um dos poucos grupos religiosos de The Sims. A existência desse culto é pouco debatida principalmente pelo fato da mesma ter aparecido apenas em The Sims 2 de PSP. Afinal, obviamente o PSP foi um delírio coletivo e nunca existiu de verdade. A existência da ordem consiste na fé e adoração a vacas, e não parece cultuar um deus em si. Todavia, o culto tem um demônio próprio, chamado Beelzebub. Não se sabe quando se deu a criação da Kine Society, porém ela foi criada por duas pessoas chamadas Sinji Balani e Dominic Newlon. Esse segundo que depois se autonomeou como El Toro, e convenceu Sinji a montar uma igreja de fiéis devotos ao culto. O interessante sobre esse culto é que sua criação se teve por parte de Dominic, que basicamente transcendeu ao jogo ao descobrir que o mundo dos Sims é controlado por uma força externa, no caso, o Prumo, que é um outro nome para o Plumbob. E a partir disso, a sociedade foi criada como uma forma de gerar combustível para manter uma máquina de prumo funcionando e assim poder controlar outros sims através dele. O primeiro contato que o jogador tem com esse culto se dá quando ele encontra o personagem Roland Calonzo, que lhe fornecerá um panfleto com os principais ensinamentos da Kine Society, e o jogador pode até mesmo ingressar nele após ter aprendido os seus 4 pilares de ensinamento. Uma coisa até que bem engraçada sobre essa ordem é que o nome do texto sagrado da religião é chamado Bovinomicon, referenciando o Necronomicon de H.P. Lovecraft. E eu pelo menos achei isso genial. Girl Doll Dressed. Esse é um caso bizarro. Em 2010 começou a se espalhar na internet um arquivo relacionado a uma boneca que serviria como um complemento decorativo no jogo, mas na verdade se tratava de um arquivo corrompido que agia como um vírus. Essa boneca acabou se tornando um grande problema na comunidade de The Sims, pois no início ninguém tinha a menor ideia que se tratava de um vírus. E após isso vir à tona, o arquivo da boneca foi rapidamente removido do site com um alerta aos jogadores que baixaram ela em seus computadores. Ainda que tenha sido amplamente combatido, mesmo hoje ainda podem existir alguns arquivos na internet relacionados a itens do jogo de The Sims que possam carregar vírus. Obviamente não só de The Sims, mas como de qualquer outro jogo. Portanto é sempre bom ter cuidado com o que você instala no seu jogo.
E é seguro dizer que, de certo modo, esse caso em específico intensifica bastante o medo de bonecas. Nutfuta. Nutfuta é um misterioso personagem que existe nos arquivos de The Sims 2, com seu arquivo incompleto e parcialmente deletado, fazendo com que praticamente todos os aspectos desse sim estejam faltando, com a única exceção de sua aparência. Apesar de ser um sim pré-fabricado, ele não existe no jogo fisicamente. Ele também não possui habilidades, interesses, memórias ou qualquer tipo de relacionamento com outro sim. Nutfuta sempre foi alvo de discussões e teorias acerca de sua existência no jogo, justamente devido a todos os atributos dele estarem corrompidos. Ele seria um entregador falecido por razões desconhecidas que residiu em Strange Town, e estranhamente, Knut parece ter alguma ligação com Olive Spectre, uma vez que após sua morte, Knut teria sido enterrado no cemitério de Olive. Esse túmulo nunca esteve de fato no jogo, mas pelo que pode ser observado nos arquivos, de fato era planejado que ele estivesse lá. Estranhamente, Olive Spectre também parece ter lembranças relacionadas a Knut, inclusive de sua morte. E levando em conta que o túmulo dele estaria justamente no cemitério dela, se supõe que eles tenham tido algum tipo de relacionamento no passado. Só que talvez o mais estranho acerca desse personagem é que, apesar de não existir no jogo, é possível implementá-lo por alguns meios. E quando isso é feito, o comportamento dele é completamente bizarro, como se fosse de um bebê no corpo de um adulto. Isso levanta dúvidas sobre a razão de um personagem como esse existir entre os arquivos do jogo. Lisa Riddle. Annalisa Riddle é uma personagem do terceiro jogo que mora sozinha em Twinbrook e é uma escritora talentosa de romances de mistério. Muitas coisas sobre essa personagem são fontes de teorias entre os jogadores, apontando que possivelmente ela seja uma serial killer. Alguns dos motivos para se crer nisso é por conta de sua biografia, que sugere que Riddle tenha mistérios próprios ainda não respondidos. Além da existência de uma urna pertencente a uma mulher chamada Emma Riddle, que aparentemente é alguma ancestral de Lisa. Devido a isso, muitos apontam que Lisa teria algo a ver com a morte de Emma, o que é ainda mais reforçado com a ideia de que seus livros são sempre temáticos de mistérios e assassinatos, como se fosse uma forma de disfarçar seus feitos. Bem, de qualquer forma, é só uma teoria. Os Sims jogam The Sims. Em alguns momentos do jogo, por exemplo, quando seu personagem está jogando no computador, é possível notar que muitas vezes eles jogam jogos oriundos da franquia de The Sims, e algumas vezes até mesmo o próprio The Sims. Isso é bizarro porque de certa forma cria um tipo de metalinguagem ou até mesmo um paradoxo da realidade. Pois afinal, se um Sim joga um jogo onde ele controla outro Sim, os dois seriam, entre aspas, reais nesse caso, ou ambos seriam falsos. Isso também levanta a teoria de que isso possa ser uma possível referência a nós, os jogadores. E apesar de estarmos controlando os Sims, eles também estão controlando outros. E por essa lógica, também alguém possa estar nos controlando da mesma forma. E eu vou me aprofundar mais nisso no próximo tópico. Livre-arbítrio. Apesar de retratar um conceito aparentemente simples e amigável, é inegável que existe uma filosofia bem profunda na concepção de The Sims, que inclusive é muito pautada até mesmo no mundo real, que é de que se estamos realmente livres para tomar nossas próprias decisões, ou se tudo é apenas uma ilusão proveniente de uma simulação ao qual vivemos involuntariamente. Desde muito tempo houveram discussões científicas e filosóficas sugerindo a hipótese de que a realidade em que vivemos seja um plano simulado por algo externo ao qual nós não podemos perceber. Obviamente não apenas em The Sims podemos ter uma noção disso, mas também em obras mais antigas, como o tão conhecido Matrix ou até mesmo um dos meus filmes favoritos, O Show de Truman, que também são filmes que retratam essa ideia. Já foram observados até mesmo alguns fenômenos da natureza que de alguma forma relacionam a nossa realidade como uma possível criação simulada, como é o caso, por exemplo, da misteriosa superposição quântica, observado principalmente no experimento do gato de Schrödinger. E alguns pensadores inclusive já chegaram a dizer que, levando em consideração as possibilidades, seria improvável que não estejamos vivendo em uma realidade simulada. E se isso for verdade, então não seríamos diferentes dos Sims do jogo que vivem em uma realidade onde o livre-arbítrio é apenas uma ilusão criada por algo que está em um plano superior. Mas, sendo esse o caso ou não, esse assunto provavelmente permanecerá apenas com debates inconclusivos que não levarão a nada, a não ser a uma provável crise existencial. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo.
The Sims é uma franquia que marcou bastante a minha infância, e é muito interessante observarem como os conteúdos do jogo são variados, abrangindo as mais diversas teorias e histórias bizarras relacionadas aos personagens e a seu próprio universo. E embora obviamente não dê para falar sobre tudo em um único vídeo, eu acredito que pude cobrir a maior parte dos temas mais interessantes relacionados ao jogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.